Para que serve Circuit Break e o que é Self-Healing? Bom, essa pergunta vale por dois, né? Mas vamos que vamos. Primeira coisa que a gente tem que se ligar é que quando a gente está numa arquitetura baseada em microserviços, um microserviço pode chamar outro, que chama outro, que chama outro, que chama outro. Eventualmente, o que pode acontecer? Um desses microserviços está com uma certa lentidão ou com algum problema. E o que acontece quando você está lento? Você vai começar a acumular mais requisições e você vai continuar ali ficando mais lento, mais lento. E quanto mais lento você fica, mais lento você deixa os outros microserviços que estão conectando em você. E isso vai gerando aí um efeito dominó, porque você pode deixar todos os seus microserviços lentos por causa de um camarada. Tá? Então, o que é o Circuit Break? O Circuit Break, basicamente, vamos imaginar um circuito elétrico, tá? A ideia, a sacada aí é o seguinte: quando você começa a perceber que um microserviço, por exemplo, tá ficando lento, ele não tá conseguindo responder essas requisições, e essas requisições estão demorando muito para chegar à resposta, simplesmente, às vezes a melhor forma é quebrar o circuito nesse momento. Ou seja, quem chamar aquele microserviço, ao invés de cair naquele microserviço, já recebe um erro 500 na hora. Olha, esse microserviço aqui está fora do ar, não interessa o motivo. E aí, uma vez que você já tem esse erro, o que vai acontecer? Simplesmente, você segue a sua vida, o seu microserviço vai ter que ser resiliente e conseguir se virar sem o outro. Mas o grande ponto é que você não vai ficar esperando eternamente. Então, você consegue trabalhar com métricas e falar, olha, quando esse cara começar a ficar lento até tantos segundos, durante tanto tempo, o que você faz? Faz a quebra de circuito aí todo mundo não vai conseguir mais bater diretamente nesse microserviço. Ok, Wesley, entendi essa história, mas o que isso tem a ver com self-healing? A parada é o seguinte, pessoal, às vezes esse microserviço ele realmente ficou lento, mas ele ainda está trabalhando, ele ainda está conseguindo processar algumas requisições. O que acontece então nesse caso? Se você continuar bombardeando esse microserviço de requisição, ele vai cair geral. Então quando você faz a quebra de circuito, aí nesse nosso caso, aquele microserviço ele ainda está trabalhando e ele vai começar a matar aos poucos as requisições que ele está processando. Então ele terminou de processar uma, ele vai no tempinho dele, ele está lento ali, mas ele está terminando. Então conforme esse cara ele vai terminando os processamentos, aos poucos ele vai voltando ao normal, porque ele não está tendo novas requisições. Então isso a gente chama de self-healing, ou cura automática, né? Ou autocura. Ou seja, ao invés de eu ficar mandando um monte de requisição para ele, eu seguro a onda, esse cara vai resolvendo os problemas dele, até que uma hora que ele fica normal. E quando ele fica normal, eu posso mandar tráfego direto para ele. Agora, uma grande sacada aqui em relação com Circuit Breaking é que normalmente quando a gente está falando nesse padrão, nós temos 3 estados aí nesse caso. Nós temos o estado do circuito fechado, ou seja, as requisições vão normalmente para o microserviço que a gente está querendo se comunicar. Nós temos o aberto, que é quando nós não mandamos nenhuma outra requisição, porque aquele microserviço está com algum problema. E tem o semi-aberto, né? O meio aberto. O que isso significa? Isso aí é muito interessante. Por quê? Como que eu vou saber se aquele cara que está se autocurando, que tem o self-healing, né, que ele está processando mais devagar as requisições, ele está pronto para receber novas requisições? Então o que eu faço é o seguinte: eu deixo o circuito meio aberto e falo o seguinte: olha, já faz um tempo que eu abri o circuito, agora eu vou começar a mandar algumas requisiçõezinhas para você, ok? Se você me responder no tempo adequado, eu vou começar a mandar mais. Se tiver tudo ok por um determinado tempo, aí eu vou fechar o circuito e todo mundo vai receber, vai conseguir reencaminhar as solicitações para você. Então essa que é a grande sacada. Então você não precisa simplesmente mandar todas as requisições de uma vez para esse cara. Você manda algumas, vê se voltou ao normal. Se não voltou, você mantém aí o circuito aberto, até que quando tiver tudo ok, aparentemente, aí o que você faz? Fecha o circuito novamente e todo mundo recebe aquelas mensagens. Maravilha? Então essa aqui é a nossa ideia aí de Circuit Break e Self-Healing.